Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí pra gente falar do Cruzeiro aqui no nosso canal, voltado para os clubes de Minas. Aqui nós vamos falar sobre o Cruzeiro, Atlético, América Mineiro e os times aí em ascensão aqui no nosso canal. Nesse vídeo vamos trazer aí o Galvão Bueno, o Everton Guimarães, o Luxemburgo, falando aí sobre o momento do Cruzeiro. O Cruzeiro está muito forte aí na parte de cima da tabela, nesse momento dividindo a liderança do Campeonato Brasileiro com o Flamengo. As duas equipes têm 27 pontos. Trazer algumas novidades aí em relação ao Matheus do Flamengo, Matheus Gonçalves, e também novidade aí sobre o Caio Jorge. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Cruzeiro e dos grandes clubes de Minas Gerais você encontra aqui no nosso canal. Então vamos aí para o debate e logo depois eu volto com notícias atualizadas da Raposa. Amigos do esporte, eu estou aqui há 1h22, cava daqui, cava dali, busca uma informação daqui, confirma outra de lá, para tentar entender esse negócio que melou entre Cruzeiro e Flamengo envolvendo o Matheus Gonçalves. E diante de tudo que eu levantei de informação, ficou claro para mim que o BAP roeu a corda com o Cruzeiro, né? E roeu feio, Por que roeu feio? Porque tudo começou na semana passada, na segunda-feira da semana passada, quando o Cruzeiro fez contato com o Flamengo para saber se o Flamengo teria interesse em vender o Matheus Gonçalves. O Flamengo disse que sim, e aí 3,5 milhões de euros, 70%, e o Flamengo permanecendo com 30%. Tudo ajustado, a princípio o Flamengo topou, depois o negócio travou. E travou por quê? Porque o Flamengo bateu o pé, dizendo, olha, 70-30 eu não topo, 50-50 eu faço negócio. Aí o Cruzeiro topou 50-50. Pagando 3,5 milhões e ficaria com 50% do Matheus Gonçalves. Tudo isso ajustado, eles entraram na fase da forma de pagamento. E aí o Cruzeiro sugeriu 1,5 milhão de euros à vista, o restante em duas parcelas, sendo uma em abril e a outra em agosto do ano que vem. O Flamengo topou. E aí a fase subsequente era a fase da troca de documentos. Foi aí que travou. O colega Vene Casagrande deu a informação, isso caiu no meio da torcida, não sei se foi por pressão interna ou pressão de torcida, de redes sociais, o negócio travou. E aí o BAP roeu a corda com o Cruzeiro. Só que eu lembro que quando o Cruzeiro foi contratar o Fabrício Bruno, alguém do Flamengo naquela oportunidade teria dito aqui para o Cruzeiro o seguinte, olha, estamos com caixa baixo aqui, dá para comparecer? E o Cruzeiro, sem assinar um documento sequer, meteu 7 milhões de euros no negócio, sem assinar um documento sequer. E aí a relação muito boa e tal, a relação continuou muito boa, eles avançaram no negócio do Matheus Gonçalves, só que quando foram trocar documentos, o negócio travou misteriosamente. É isso aí, vamos tentar saber o que o Cruzeiro pretende daqui para frente, com outros nomes, porque eles chegarão. E o perfil eu acho que está bem desenhado aí para você que é torcedor do Cruzeiro, né? Fato é que diante de tudo que eu levantei, ficou claro que o BAP roeu a corda. Em outros momentos, o Cruzeiro não roeu no negócio do Fabrício Bruno, quando pagou 7 milhões de euros sem assinar um documento sequer. É isso aí. Beijo na alma. Vitória do Cruzeiro, nós já mostramos o Flamengo, que é o líder. Mostramos Caio Jorge, vocês são testemunha que eu falo do Caio Jorge aqui há meses. Os 3 gols do Caio Jorge. Mas faz gol esse garoto. É bom. Ele faz gol. Ele bate, ele entra lá, ajeita no peito. Ele nem pega tão bem na bola, mas já botou ali na frente. Olha a postura dele, fez o gol. Ele faz gol de fora, ele dá pancada de fora. Ele faz gol todo dia. Ele é artilheiro do campeonato. Nós vamos mostrar todos os gols? Você sabe qual é a média dele, Galvão? 0,92 gols por partida. Ele jogou 12 jogos e fez 11. Então, eu sei que são os 3 gols dele, eu só tô querendo ver que hora que ia pro segundo. Que também é uma assistência aí do Matheus Pereira. Ele faz de cabeça, ele chuta forte de fora da área. Você comentou o jogo, não comentou lá, mas eu estive lá nesse jogo ontem, estava no campo, Galvão. O entrosamento dele com o Matheus Pereira, que está aqui embaixo, ao 10, é impressionante. E o que eles estão correndo. Você viu antes da paralisação a intensidade do Cruzeiro
né? Que a gente apostou em Flamengo, apostou em Palmeiras e o Cruzeiro foi lá e engoliu os dois. Voltou com a mesma intensidade e correndo demais. Por isso está difícil para o Gabigol ao passe. O passe é do Matheus Pereira para ele. Os dois estão muito bem e é um time que está otimamente... Olha lá. Ele é um bom domínio na hora de arrematar do jeito que deu. Escorregou o pé direito dele, escorregou. E para ter essa intensidade, então, Casagrande, tem que estar bem fisicamente, né? Sim, principalmente claro. isso. Então, olha só, assim... o Cruzeiro está muito bem, não está? Excelente. Você tem uma explicação. Só que assim, super campeão lá. Se você pegar o gol do Memphis, né? Ali, a metida de bola é igual. Só que o goleiro do Paris Saint-Germain, ele ataca mais a bola. E aí o que o Memphis faz? Quem? O goleiro do Paris Saint-Germain... João Pedro. O goleiro do Paris Saint-Germain, o que ele faz? Ataca mais a bola, chega mais fora. Aí o que faz o Pedro? Dá uma cavadinha. O goleiro não ataca, ele fica dentro do gol. Bateu cruzado certinho. Agora, essa intensidade... Eu queria ver, pode falar, Ricardo, eu queria ver o gol do João Pedro também. Para puxar um assunto. A bola é igualzinha. Essa intensidade... Segura um pouquinho o gol para o Ricardo poder falar, para a gente não ficar atropelando essa intensidade de jogo do Cruzeiro, o nosso amigo não está aqui, o Falcão falou, sentado aqui, que ele ficou impressionado com a intensidade do jogo do Cruzeiro na frente. Isso que o Casa falou, né, o que o Silvio Mauro falou, é muito grande, Galvão. Velocidade, tem que estar muito bem fisicamente. E eles estão muito confiantes. O Cruzeiro está muito bem. É um dos fortes candidatos a esse título. Mas olha, então a produção separou 2 gols aqui, 2 golaços, para vocês dizerem, aí, ó, apontar, temos que correr no programa agora. A bola é igualzinha, no mesmo espaço, né, Casal? O gol do Hulk. Boa, chuta no chão, a bola, olha lá, chuta no chão, ela encobre o goleiro. Saudade de balançar uma rede? Balançar uma rede eu ainda posso, quarentinha, mas aqui vai. Agora, de balançar no brasileiro não dá mais. Acho que todo mundo aqui vai votar, né, no Caio Jorge. E o Cruzeiro, Fabinho, olha lá, cada vez melhor, hein? É muita gente jogando bem ao mesmo tempo, né? Realmente é muito mérito do Jardim, que conseguiu achar a posição desses caras, os 2 volantes jogando muita bola, Romero e Lucas Silva, Matheus Pereira voltando a jogar o melhor futebol. Realmente esse Cruzeiro promete. Antes da parada do Mundial já vinha muito bem, né? E já... Lembrando que ganhou de Flamengo e Palmeiras, né? Com autoridade. E começou, já tá lá na ponta da tabela. Legal ver o Cruzeiro novamente voltando. Candidato, Lugar, ao título, você acha? Vai se intrometer ali entre Palmeiras e Flamengo? Eu acho que top 4, né? Acho que para ficar perto de Palmeiras e Flamengo ainda tem que demonstrar muita constância e regularidade, né? Flamengo e Palmeiras são confiáveis, o Cruzeiro ainda tem que demonstrar que é confiável, né? E nessa janelinha aí, provavelmente o Cruzeiro vai se reforçar, vai trazer jogadores pesados. Tá na Copa do Brasil, Plirro? Já saiu da Copa do Brasil? Tá na Copa do Brasil. Tem Copa do Brasil e brasileiro só também, enquanto as outras acho que Bahia entra nessa briga também. Você acha? Mas acho que... Não, eu gosto muito do time do Bahia. Mas está no nível de Cruzeiro, né? Tem que demonstrar regularidade, né? Ter essa constância, né? Que é o mais difícil, na verdade, que é o que Palmeiras tem, que lo faz diferente de todos, e o que Flamengo, por qualidade, também. Cruzeiro, nessas oitavas de final da Copa do Brasil, pega o CRB. Quer dizer, tem enorme chance de avançar. As outras equipes vão chegar longe nas 3 competições. Flamengo, Palmeiras vão brigar pelo título. E o Leonardo Jardim, ele fez... não chegou a fazer a limpa, né? Mas teve a saída do Dudu de um modo muito mais silencioso do que a provável saída do Pedro, né, Capita? Exatamente. Aí é um treinador que tem uma janela muito maior. Fazer a condução... Enfim, um time de estrelas, né, que foi formado um time de estrelas, mas que hoje é muito mais uma questão coletiva, né? É um time de ótimos jogadores, mas coletivamente muito forte também. Então você vê, os caras têm nome, mas os caras correm, os caras fazem as funções que têm que ser feitas. Aí, como o Luga falou, se manter essa constância dentro da competição, tem chance de brigar, mas a gente tem que esperar um pouquinho, porque, enfim, é algo mais recente. A questão do Gabigol também, o Caio já ajudou também, que começou a fazer gol um atrás do outro. Acabou qualquer tipo de argumento. Qualquer tipo de Temos que encerrar. Do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro, de um trabalho do Jardim que engrenou muito bem, né? Que num começo parecia que não iria funcionar, aquele elenco com muita gente, o português muito contestado também, mas agora é algo impressionante como esse trabalho dele de fato
fluiu, né? E eu acho que por muitos fatores também, né, André? Não só em campo, mas acho que o extracampo que ele também teve que bancar muitas vezes, fez esse trabalho deslanchar. É o exemplo oposto, né? Do que a gente vinha falando antes. Se a gente consegue julgar por uma atuação a pausa para Campeonato Mundial e o período em que os clubes ficaram ou descansando ou recuperando o jogador e, mais recentemente, claro, apenas treinando, não houve nenhum prejuízo para o Cruzeiro, porque o que a gente viu nesse fim de semana foi a mesma coisa que a gente viu antes do Campeonato parar. O Cruzeiro em franca ascensão, com uma determinada maneira de jogar e recebendo contribuições de peças específicas, e são muitas já, mas algumas brilham mais, e aí é natural que, pelo menos a opinião pública, de uma maneira geral, preste mais atenção àqueles que estão diretamente envolvidos nos gols, nos movimentos de ataque, etc. E o Cruzeiro tem jogado muito, mas muito bem. E eu não consigo dissociar essa mudança com o momento em que as pessoas que tomam decisão, de fato, mandam na SAF do Cruzeiro, resolveram, e não importa se é uma pessoa, se são duas ou três, não importa, mas se resolveu que ali dentro iam parar de responsabilizar o treinador e iam deixar claro para todo mundo, dentro e fora, que o treinador era o Leonardo Jardim, continuaria a ser o Leonardo Jardim e que ele teria o privilégio, pensando no nosso futebol aqui, na nossa cultura, entre aspas, cultura, de colocar as ideias dele em campo, ter autonomia. O time dele em campo jogando da maneira que ele previa, com as escolhas de jogadores que ele achava mais convenientes e apropriadas fazer. Disseram a todos que se preocupam com o Cruzeiro, dentro e fora, que seria assim. E aí um treinador que foi contratado, que veio de outro lugar, que precisa conhecer o Brasil, precisa entender as dificuldades, precisa se acostumar a uma realidade em que técnicos pouco treinam, embora tenha conseguido treinar agora, porque o campeonato parou, então é uma situação que, para quem consegue, para quem gosta de treinar e é bom nisso, é uma janela para trabalhar que não é normal, não é frequente, e tem que ser aproveitada. A partir do momento em que fizeram isso, as coisas começaram a mudar no produto final, que é o time do Cruzeiro jogando bem, ganhando jogos e subindo na classificação. Aconteceu uma coisa bem interessante no jogo entre Cruzeiro e Grêmio, que foi a imposição de um time sobre o outro. Né? Fazia tempo que não se via um placar elástico ser construído e ser fidedigno. Porque se eu tivesse que pegar a análise do jogo inteira e atribuir um placar sem saber quanto foi o jogo, eu diria que foi 4-1. Porque o Grêmio só começou a jogar depois tomou o terceiro gol. E aí o Mano fez algumas trocas, colocou o time mais ao ataque, criou algumas chances, fez um gol para descontar a diferença. Depois o Caio Jorge fez o terceiro gol dele e o quarto do Cruzeiro e completou os 4-1. O Léo Jardim conhece de futebol. Ele é um treinador competente. Ele conhece o jogo. Ele conhece a dinâmica do jogo e ele hoje já domina as características dos seus jogadores. Significa dizer que o Cruzeiro vai ser campeão brasileiro? Não sabemos. Significa dizer que pelo recorte atual, o Cruzeiro é um clube que tem o direito de postular isso, de querer isso. Tem barganha para isso. E é evidente que é natural que já surjam, nesse momento, alguns questionamentos para o treinador, forçando algum tipo de promessa. Recentemente, alguns técnicos que passaram pelo Cruzeiro caíram no erro de prometer coisas para a torcida que não conseguiram cumprir. O caso do Pepa foi o mais clássico. E aí agora chega um técnico que, quando é perguntado sobre isso, diz não. Nosso time é competitivo. A gente consegue competir. A gente vai brigar para estar na Libertadores do ano que vem. E eu acho que essa é uma realidade importante para ser transmitida interna e externamente. Mas o Cruzeiro é um dos bons times desse campeonato? E como o futebol, coletivamente, ele é retrato da melhor participação, melhor performance dos principais valores individuais, é inegável como o futebol do Matheus Pereira voltou a brilhar nas mãos do Leonardo Jardim. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Cruzeiro que está muito forte aí no Brasileiro e com certeza aí vai brigar pelo título. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% informado, deixa eu trazer aqui notícias atualizadas do Cruzeiro, começando aí pelo Matheus Gonçalves. Estava tudo certo aí entre Cruzeiro e Matheus Gonçalves, mas o Flamengo voltou atrás. E aí na matéria você vê, Flamengo volta atrás e desiste de vender Matheus Gonçalves ao Cruzeiro.
teve pressão aí de dirigentes, torcedores, que não aceitaram a venda aí do jovem, né? O garoto é bom, por isso aí melou a negociação. E o Zenit, pessoal, o Zenit quer montar a seleção brasileira, né? Já tem o Luiz Henrique lá, já tem o Wendel, já tem Gerson, agora o Zenit quer Caio Jorge. Aí na matéria você vê, Zenit mira a contratação de Caio Jorge, mas Cruzeiro não planeja vender artilheiro do Brasileirão. Cruzeiro dificilmente vai vender o Caio Jorge, porque nesse momento ele é o melhor jogador do time. Agora, para encerrar o nosso giro de notícias, trazer a notícia aqui do Leonardo Jardim, né? Ele falando, o treinador do Cruzeiro, Leonardo Jardim, evita expectativas por título brasileiro. Cruzeiro é Minas Gerais, né? Comendo pelas beiradas, quietinho, sem muita afobação, sem muito soberba, deixa isso aí pro time da Gávea. Ter pés no chão mesmo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.